Vai ficar tudo bem, mesmo que seus olhos estejam doendo um pouco agora neste momento, é porque é a primeira vez que você tá usando eles. Então não vou ficar aqui muito de rodeio não vamos enrolar muita coisa, vamos direto pra realmente o assunto do vídeo, porque você quer a verdade, não é? Então vamos lá. Matrix é uma trilogia importantíssima na história do cinema, que você pode rever pelo menos umas 10 vezes, e cada uma dessas vezes você pode tirar uma mensagem diferente do filme. Você pode fazer uma leitura diferente do filme. O mito da caverna de Platão, singularidade da tecnologia, mas o principal que a gente quer tratar aqui nesse vídeo é como o filme ele é basicamente uma adaptação de um livro. O livro chamado Simulacros e Simulação, do Jean Baudrillard, que foi lançado em 1981. Você não acredita que o filme é uma adaptação de um livro, basicamente, né? Então vamos lá, eu tenho 3 fatos aqui pra você entender mais ou menos como isso realmente é real. O primeiro deles é que logo na primeira cena que a gente tem o Neo, né, quando ele vai entregar lá o disquete, receber um dinheiro, etc. E a gente tá conhecendo ainda o Neo, ele recebe o dinheiro, e esse dinheiro que ele recebe, ele abre um livro chamado Simulacro e Simulação, do Jean Baudrillard. Ele abre no capítulo sobre niilismo, e aí o livro tá oco, pá, ele guarda dinheiro, pá, essas coisas, etc. Em uma outra cena, lá na frente do filme, Morpheus vai apresentar pro Neo realmente como é que o mundo é de verdade agora, e aí ele vai lá e fala: bem-vindo ao deserto do real. Esse termo, essa citação, deserto do real, é tirado diretamente do livro do Baudrillard, tá bom? Ele criou esse termo. Então, basicamente, quando o Neo diz, quando o Morpheus diz bem-vindo ao deserto do real, é quase uma citação direta do livro. Mas eu vou falar um pouquinho melhor dessa cena lá na frente, porque essa cena é importantíssima. E o último fato que vem pra matar a pau, pra provar por A mais B que realmente o filme é uma adaptação desse livro, as irmãs Wachowski, na época que elas estavam fazendo o filme, elas chamaram o Jean Baudrillard para ele ser um consultor pro segundo e pro terceiro filme. Só isso. Chamaram o autor do livro e falaram assim: então, você pode fazer uma consultoria aí pra nós, aí, lá, a gente vai fazer mais 2 filmes. Adivinha? Ele falou não. Ele recusou. E você sabe o porquê que ele recusou? Olha só a petulância. Ele disse que ele não iria fazer essa consultoria porque ele achou o filme basicamente, assim, ele usou outros termos, mas ele achou o filme uma palhaçada. Porque as irmãs Wachowski, nem ninguém entendeu a mensagem real do livro dele para fazer o primeiro filme. De acordo com ele, isso aí agora sim, são palavras dele, o filme Matrix é um filme sobre a Matriz que a própria Matriz faria sobre si mesma. Basicamente, o filme é uma coisa que o livro mesmo critica. Então ele falou assim: eu não vou participar disso. All I'm offering is the truth, nothing more. A ideia do livro, e aí é que antes da gente começar a fazer o paralelo com o filme, eu preciso explicar pra vocês mais ou menos qual é a ideia do livro, é que o mundo que a gente vive hoje, por conta da maneira que nós vivemos nos últimos anos, e quando eu digo nos últimos anos, eu não quero dizer nos últimos 5, nos últimos 10, nos últimos 20 anos, afinal de contas o livro é de 81, mas ele fala sobre, assim, o último século, os últimos 2 séculos, vamos dizer assim. A maneira como nós vivemos fez com que o mundo real parasse de existir e que hoje a gente vive em um simulacro do mundo real. É como se o mundo a gente vive, e quando eu falo o mundo, eu não falo o planeta Terra, tá bom? Eu falo o mundo, onde a gente vive, entendeu? Acho que vocês entenderam a diferença das coisas. É como se ele fosse uma estátua de um deus grego. O deus grego não existe. Ele não tem uma forma, ele não tem uma forma física, ele não tem uma personificação. Mas quando os gregos criaram as estátuas para personificar esses deuses, ali fez o simulacro desses deuses. Então é mais ou menos isso que acontece com o mundo. O mundo real a gente não consegue enxergar. E o mundo que a gente enxerga não é real. E por causa desse embate pra gente, a gente acaba tendo que criar essas materializações do que a gente realmente enxerga. É complicado falar isso em um parágrafo, resumir todo o livro do Baudrillard. É difícil, eu sei. Mas eu espero que ao longo do vídeo a gente consiga fazer entender. É meio papo de doido a gente chegar e falar pra vocês, eu chegar pra vocês e falar: não, o mundo que a gente vive não é real. A gente vive numa simulação. É meio papo de doido, eu sei. Mas a ideia do Baudrillard, é que por causa de toda essa sociedade do consumo que a gente vive hoje, essa vida guiada por consumismo, nós acabamos atribuindo símbolos e significados que não são os significados reais para coisas, para pessoas, para lugares, para sentimentos. É difícil pra gente entender o conceito disso que eu disse na prática.
Porque a gente já nasceu dentro dessa simulação, a gente nasceu dentro desse simulacro. É complicado você pensar em uma coisa fora dele. A gente é uma geração naturalizada dentro desses conceitos. E toda vez no vídeo que eu disser alguma coisa que vai fazer você dizer, não, pô, mas isso é normal, Mike. Eu quero que você pare, dá uma pausa e pergunte assim, peraí, isso é normal mesmo? Será? Ou sou eu que tô acostumado? E isso é pra qualquer pessoa, tá? Tenha você 13 anos ou tenha você 60 anos assistindo esse vídeo. Só que pra galera mais velha, eu quero que vocês façam um paralelo pra ficar mais fácil de entender do seguinte. Tem toda uma geração hoje, inclusive que tá assistindo esse vídeo, que se você disser pra ela que existe um mundo sem conectividade, sem redes sociais, sem internet, sem banda larga, que você não consome o conteúdo que você quer consumir a hora que você quiser, que você não tem celulares, smartphone, etc. Tem uma geração que se você contar isso, ela não sabe nem como procede um mundo assim. É exatamente da mesma maneira que você se sente enquanto eu vou dizer pra você que existe um mundo sem marcas de produtos, existe um mundo sem moldes de comportamento baseado em modelo social ou econômico. Se eu te disser que existe uma versão do mundo onde você não é obrigado a nascer, estudar, crescer, arrumar um trabalho, arrumar uma casa, sair da casa dos seus pais, comprar coisas, ter um carro, ter um apartamento, comprar um cachorro, comprar um gato, casar, ter filhos, se aposentar. Sabe esse roteirinho todinho? Construído, gente. É um roteiro construído. Ele é virtual. Ele não é real. Eu vou dar um exemplo mais claro. Então vamos lá. Eu vou mostrar duas cadeiras pra vocês aqui na tela neste momento. Olha lá. Tem duas cadeiras aparecendo pra você. Aparentemente, essas duas cadeiras têm o mesmo nível de conforto. Se você for olhar cruamente, elas são basicamente cadeiras iguais, cadeiras semelhantes, que a função delas é a mesma. Porém, se eu disser pra vocês, eu sou uma pessoa que gosta de jogar videogame, eu sou uma pessoa que passa muito tempo na frente do computador jogando, eu faço live streams de videogame, qual cadeira você acha que eu tenho? Eu não preciso mostrar, e essa cadeira tá aqui, ó, ela tá aqui, assim, você tá vendo? Vocês não estão vendo, foda-se. Não preciso mostrar a cadeira pra você saber qual que eu tenho. É a cadeira gamer. Sabe por que vocês sabem? Porque é um produto envolto de símbolos, de significados que não estão atribuídos na construção da cadeira, não estão atribuídos nos atributos físicos dela, nos atributos reais dela. São atributos impostos. E isso se aplica só a produtos? Não. Vamos fazer um exercício agora para lugares. Pensa num bairro da sua cidade, que não é o seu. Pensa numa cidade do seu estado, que não é o seu. Pensa em como você tem um conceito próprio sobre esse lugar, que provavelmente vai diferir bastante de quem mora lá. Você deve ter aqui assim, pô, quem mora em tal lugar, nossa senhora, deve ser pobre, o lugar deve ser perigoso, enquanto quem mora lá, você não, aqui é de boas. Se eu disser pra vocês, ó, pensa só vou jogar 3 palavras aqui pro alto, ó, Rio de Janeiro. Enquanto muitas pessoas podem estar pensando aqui, porra, praias paradisíacas. Outras pessoas podem estar pensando turismo, outras pessoas podem estar pensando crime pra caralho. Você tá vendo? Várias pessoas têm conceitos diferentes, têm visões diferentes, enxergam de maneiras diferentes um mesmo lugar. E o lugar é fixo, imóvel, é o mesmo lugar. Então como é que a gente pode dizer que o Rio de Janeiro é realmente real, é de verdade real, se a gente tem pessoas diferentes enxergando o mesmo lugar de maneiras diferentes? Isso é muito complicado de enxergar. Eu sei que eu tô falando aqui, vocês estão assim, nossa, Michael fumou a maconha pesada antes de gravar o vídeo, velho. Tá tendo papo de doido já. É difícil de enxergar, sabe por quê? Porque a gente nasceu no simulacro, a gente foi educado pra enxergar ele, a gente foi educado pra poder seguir as regras dele e a gente vai morrer sob as regras dele. E é exatamente isso que o filme tenta trazer pra gente. É exatamente essa mensagem que o filme vai debater ao longo de que a trilogia vai debater ao longo de 3 filmes. E agora a gente começa, assim, a fazer alguns paralelos com o filme. O primeiro diálogo que o Neo tem no filme é com um computador. Primeiro diálogo que ele tem é de cara com uma tela de computador. As palavras aparecem na tela e ele começa a falar em voz alta, respondendo essas palavras que estão aparecendo na tela. Eu sei que neste momento você tá falando, ok, eu faço isso também. E aí, mais uma vez, lembra que eu te falei? Quando você pensar, isso é normal? Pausa, para e pensa, é realmente normal? Ou você só se acostumou com isso?
Para e pensa o quanto você está falando com uma tela. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque nós temos coisas mais importantes para falar lá na frente. Mas pare e pense sobre isso, o que isso realmente quer dizer. Naquela famosíssima cena da pílula vermelha e da pílula azul, tem hora, depois que o Neo toma a pílula vermelha, ele tá lá junto com todo mundo que tá liberto, Morpheus, etc, o Cypher, e aí ele olha pro espelho, um espelho quebrado, tá? A parte de todas as simbologias que o filme faz com Alice no País das Maravilhas, ele faz todo o negócio lá de siga o coelho branco, etc, ver através do espelho, toda a simbologia de Alice no País das Maravilhas. Mas o espelho quebrado, ele quer dizer uma coisa muito além disso. Existe um conceito que vem antes ainda desse conceito do Baudrillard, chamado pós-modernidade. Quando as pessoas e os pensadores vão dizer o que é a pós-modernidade, muitos deles usam o exemplo do espelho quebrado para poder dizer e exemplificar o que é a pós-modernidade. O espelho quebrado significa a sua imagem, a sua identidade, o seu reflexo fragmentado. Quando a gente usa a metáfora do espelho quebrado, o que a gente está querendo dizer? Que você que está assistindo esse vídeo, você pode se considerar um nerd, ao mesmo tempo você pode se considerar um roqueiro, um esquerdista, um skatista, um jogador de basquete, um cantor e um aventureiro de fazer trilha e acampar por aí. Tudo ao mesmo tempo. Todas são identidades suas. Você se identifica com cada uma dessas coisas ao mesmo tempo. Você não tem uma bandeira. O que era uma coisa muito comum antigamente, que a pessoa se identificava como uma coisa. Eu sou sapateiro e nada mais. Nada mais além disso, as pessoas vão me conhecer por ser um sapateiro. Entendeu? Toda essa coisa de você ter vários gostos, várias identidades, várias facetas, é uma coisa pós-moderna. Então, quando o Neo, ele toma a pílula vermelha e o espelho vai começando a se consertar e ele vê o espelho perfeitamente, que é quando ele vai atravessar o espelho, aí eu já não preciso mais explicar muito pra vocês o que isso significa. Daí a gente vai puxar pra dois momentos muito chaves do filme, onde eles vão falar sobre realidade, principalmente sobre o que a gente vê e acha que é realidade. O primeiro deles é quando realmente o Neo acorda, e aí tem aquele diálogo que eu comecei o vídeo, que é quando o Neo vai e olha pro Morpheus e pergunta, pô, por que meus olhos estão doendo? E aí o Morpheus vai falar que você tá usando eles pela primeira vez. Essa fala tem duas mensagens diferentes. A primeira fala, a literal, que é o fato de que o Neo até então tava em êxtase, adormecido, lá naqueles tanques, ele tava sempre de olho fechado, e é a primeira vez que na vida dele que os olhos dele estão abertos. O paralelo da mensagem é muito óbvio, né, que é o fato de que o Neo nunca enxergou o mundo da maneira de verdade. O Neo nunca enxergou além da matriz. O Neo nunca viu além dos significados. E pela primeira vez na vida dele, ele tá usando os olhos de verdade. Que é o equivalente, mais ou menos, que vai estar acontecendo com vocês nesse momento aqui agora. Que é quando você tem o conhecimento do como as coisas são de verdade, quando você tem o conhecimento do que é essa máscara virtual que tá na frente dos seus olhos, e você começa a tentar ver por trás delas. E é por isso que seus olhos doem. Porque quando você consegue enxergar o que é real, fodeu! Você talvez não goste muito do que você tá vendo. E aí a segunda cena que nós temos um diálogo sobre isso, sobre aparências e enxergar, etc., é quando o Neo tá lá naquela simulação da Matrix, lá aquela parte do quarto branco, que aí tem o Morpheus numa poltrona, tem uma televisão e etc., que aí o Neo vai e conversa com ele, e ele ainda tá ali no conflito de saber o que é real e o que não é. Porque, afinal de contas, ele ainda tá na transição. Ele ainda tá tentando entender se aquela parte lá dentro, onde ele tá de cabeça raspada, se aquilo era um sonho, se aquilo era uma projeção, se aquilo era realidade, ou se ali dentro daquele quarto branco com o Morpheus, se aquilo é verdade. Porque ele não tá conseguindo diferenciar. Porque ele ainda tá apegado no conceito do quê? Se eu tô vendo, se eu tô sentindo o cheiro, se eu estou ouvindo, se eu estou conseguindo encostar, é real. Mas aí o Morpheus chama a atenção pra ele de que até a aparência dele já estava diferente. E aí tem uma coisa maravilhosa nessa fala. O Morpheus vai e fala, sua aparência é uma autoimagem residual, uma projeção do seu eu digital. Em 1999, Morpheus e as irmãs Wachowski, no filme de Matrix, preveram o que seria 2017, 2018, 2019, a gente com as vidas de redes sociais. Principalmente essa nossa vida de Instagram. A gente enxerga as pessoas hoje, a gente consegue enxergar as pessoas através da projeção que elas fazem dessas personas que elas são nas redes sociais.
E a gente leva isso pro mundo real. A gente não enxerga a pessoa assim, não, eu sei que na internet é assim, mas na vida real, aqui no mundo real, ela não é assim. Não, a gente projeta. O que a gente enxerga da pessoa no mundo digital, no mundo virtual, a gente projeta pro mundo real. Pra você ter uma ideia, é comum pra mim, quando eu vou conhecer uma pessoa que já me conhece pela internet, e aí ela vai me conhecer pessoalmente, e aí ela passa um dia comigo, ela vai falar, nossa, Mike, tá tudo bem com você? Você tá meio quieto, você tá meio assim, você não tá falando muito. Por quê? Ela já projeta que essa imagem que ela tem de mim nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, aqui no do YouTube, de ser essa pessoa agitada o tempo inteiro, totalmente explosiva, ela já imagina que eu seja assim no mundo real. Então ela projeta isso. Então é assim que ela enxerga. Mas as pessoas só enxergam assim porque a gente tem uma necessidade quase obsessiva por projetar essas imagens, por fazer recortes da nossa personalidade, recortes da nossa identidade e projetar de maneiras avatarísticas, vamos dizer assim. A gente vai transformando recortes das nossas personas nas redes sociais. E digo mais, a gente consegue chegar ao nível de fragmentar tanto e projetar tantas versões exageradas e pasteurizadas a gente, que em cada rede social a gente é de um jeito diferente. Você consegue enxergar uma pessoa de um jeito no Facebook, de outro jeito no Twitter, de outro jeito no Instagram, de outro jeito no LinkedIn, de outro jeito no YouTube. A pessoa consegue ter personalidades diferentes em cada rede social, maneiras de interagir, maneiras de responder, maneiras de se mostrar completamente diferentes em qualquer em diferentes redes sociais, e que todas elas são diferentes de como ela é na vida real. E aí eu vou relembrar vocês do exemplo que eu dei do Rio de Janeiro. Como é que a gente pode dizer que uma pessoa de fato é real se a gente não consegue enxergar ela da mesma maneira? Se várias pessoas enxergam ela de uma maneira diferente, e se a mesma pessoa enxerga uma outra pessoa de várias maneiras diferentes. Qual é a pessoa real? É a pessoa que do pessoalmente, ou é a versão dela do Instagram, ou é a versão dela do Twitter? Quem é o indivíduo real? Não tem como saber. Se você não tem como saber, como é que você consegue afirmar que alguma delas é de fato real? Welcome to the desert of the real. E é então que Morpheus apresenta pro Neo o deserto do real. Ele chega pro Neo e fala, bem-vindo ao deserto do real. É uma coisa que eu já falei lá no começo e agora a gente vai desenvolver aqui, porque é o termo que o próprio Jean Baudrillard traz dentro do livro dele. No filme, quando o Morpheus fala isso pro Neo, ele tá querendo dizer que a guerra contra as máquinas, essa revolta, fez com que as máquinas destruíssem a civilização humana, mas não a humanidade, só a civilização humana. Fez com que as máquinas destruíssem tudo que os humanos construíram, aí você vê prédios em ruínas, etc, parará, nada mais ali, não tem mais uma planta, não tem mais uma grama, não tem mais uma árvore. Essa é a parte literal, que é o que o Morpheus está dizendo pro Neo. O que realmente significa o deserto do real, e isso aí é um dos motivos pelo qual o Baudrillard fica puto com o filme do Matrix, o deserto do real significa que a realidade está morta. E aí sim a gente consegue fazer o paralelo com a guerra com as máquinas. Porque toda esse nosso vínculo com as máquinas, toda essa nossa simbiose com as máquinas. Quando eu falo máquinas, não é só robô, etc, não. Tudo que a gente construiu tecnologicamente, em todas as nossas revoluções industriais que nós tivemos. Você tá aí agora, pera aí, na escola eu só estudei que teve uma. Então, já tem estudiosos dizendo que a gente já tá na terceira ou na quarta. Fica ali divergindo, a gente já tá na terceira ou quarta revolução industrial. Então, todo esse embate que nós tivemos em todas as nossas revoluções industriais fizeram com que o nosso conceito de real morresse. E tudo que é real hoje é um deserto. Nós só temos o virtual, nós só temos o simulado, nós só temos a simulação, o simulacro do que um dia foi real. Então é aí que você começa a entender mais ou menos a trama do filme, a trama da trilogia inteira. O que o enredo de Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, quer trazer para você. Você vê a figura do Neo muito mais do que uma figura de um salvador, porque nós temos essa figura dele como uma representação do divino, uma representação da divindade, uma representação do escolhido, mas a gente não vai entrar nesse ponto aí. Mas mais uma vez, é mais uma releitura que você consegue fazer de Matrix. Toda a questão da construção do que é divino. O que eu quero falar com vocês é como o filme traz a figura do Neo representando a figura do indivíduo, do indivíduo contra um sistema, tá? Um indivíduo que ele consegue ver através desses significados, consegue ver através dessa simulação, consegue realmente ver um mundo real
e consegue se libertar de todos os dogmas e paradigmas e todos os controles que esse sistema colocou. Esse sistema sendo um sistema corporativo, industrial, consumista, capitalista. E aqui eu não tô fazendo nenhum juízo de valor político, nem nada, tá bom? Só estou apontando o que o filme trouxe. Só tô aqui destacando a crítica do filme e do livro. Bom, você tá pensando em botar aqui no comentário, mas que então olha lá, o socialismo não funciona. Vai para outro vídeo, irmão. Aqui a gente tá com galera que tá pensando, beleza? É isso. Show. Da mesma maneira, a galera do isso aí, revolução, abaixo o capitalismo. Vocês também, outro vídeo, tá? Outro canal. Tchau. Então, ó, voltando. O filme, ele traz a figura dos agentes, que é uma maravilha que talvez algumas pessoas não tenham relativizado a figura dos agentes como deveria ter relativizado. Os agentes no filme, a gente tem o agente Smith, que ele é o único agente que realmente tem um nome em destaque. Porque ele, primeiro, ele é o vilão, né? Por que ele é o único a ter nome? Por que o nome dele é Smith? Por que um programa precisaria de um nome como agente Smith? É só você parar a pensar que Smith é um sobrenome que é muito usado nas produções audiovisuais ou literárias, etc., para dar a noção de ser uma pessoa comum. O Smith é como se fosse o equivalente pra gente do da Silva, sabe? Dr. Who já usou bastante isso. Quando ele vai botar um nome humano pro Doctor, eles chamam ele de John Smith. Seria o equivalente pra gente de João da Silva. É um nome comum, é o nome mais comum do mundo, vamos dizer assim. Então quando você pega e você coloca esse sobrenome no agente, você tá deixando ele como um comum, sabe? Ele não tem diferenciação, ele não tem identidade. Então no filme eles trazem essas três figuras, que eles tentam fazer com que os três pareçam fisicamente muito, sabe? Eles se pareçam muito realmente, fisicamente. E aí são pessoas trajando terno, óculos escuro, sempre estão falando no mesmo tom de voz, sempre falando de uma maneira muito fria, muito culta. E o que isso representa? Isso representa o sistema. Eles são agentes do sistema. Esse sistema que existe, não tô falando do sistema da inteligência artificial da Matrix. Eu tô falando do sistema do nosso mundo. Esse sistema que padroniza, massifica, viraliza, não tem identidade própria, não tem diferenciação e não tem individualidade. Esse sistema que a gente vive. Esse sistema que você faz parte, tanto como uma bateria quanto uma roldana. Você tá pensando, não faz parte, não. Não, você entrou num canal chamado General Nerd, por quê? Porque você acha que você é nerd e você se identifica como nerd. Bem-vindo ao bolão massificado e padronizado dos nerds. É isso. Não tem pra onde correr não, gente. Então a narrativa de Matrix, ela gira muito em torno desse debate sobre o que é real, sobre se o que a gente achava ser real a vida inteira, na verdade não é só uma simulação criada por um sistema que a gente mesmo inventou, e que esse sistema, hoje, ele tenta deixar a gente sob controle e inertes para que a gente continue reproduzindo ele e continue dando energias para ele, sendo que a gente não tenha nem a capacidade de enxergar, nem de se libertar dele. Mas que o filme também traz que esse pingo de esperança de que pessoas com uma mente de lampejo, uma mente um pouco mais avançada, consigam enxergar o sistema, consigam enxergar a simulação e se libertar dessas correntes. A mensagem desse embate é tão clara que chega no final da trilogia, a gente vai ver o Neo enfrentando o Smith naquela luta lá, onde o Smith se transformou no mundo inteiro. No fucking mundo inteiro. Então isso significa que é todo esse corporativismo, toda essa cultura de massa, toda essa massificação, toda essa padronização, todo esse sistema lutando contra o indivíduo que quer ter identidade, o indivíduo que quer se libertar. É o mundo, é a sociedade inteira versus o indivíduo. Não é versus um homem, é sobre todo mundo, sobre o conceito de indivíduo. Massa versus individualidade. Então é isso que é a última luta do Neo versus o Smith. E esse lance de identidade é tão realmente batido direto no filme, que toda vez que há um embate entre o agente Smith e o Neo, o agente Smith chama ele de Mr. Anderson, tá? O Sr. Anderson. E o Neo fala assim, não, meu nome é Neo. E o próprio Smith, lá na luta final, ele descobre que ele já não é mais tão parte do sistema assim, quando ele chama o Neo de Neo. Então é quando ele reconhece a individualidade do Neo, ele vê, eu não faço mais parte do sistema, o sistema está ruindo. Então toda essa coisa de identidade, de individualidade, lutar contra a padronização,
é uma mensagem que passa pelos 3 filmes. Mas tem uma coisa que pouca gente percebe sobre a trilogia de Matrix. Zion é uma mentira. This is Zion, and we are not afraid! O filme conta a narrativa inteira de como Zion é a cidade, é a última cidade e a única cidade de humanos livres, humanos libertos da Matrix. E aí você caiu nessa. Porque durante toda a trilogia eles vão deixando pequenos subtextos ali, mostrando pra vocês que não é bem assim que a banda toca quando se trata de Zion. Na primeira cena que a gente tem Zion, é quando Neo e Trinity chegam lá com a nave do Nabucodonosor, etc. Na que eles chegam lá, eles são recebidos por pessoas que estão lá com oferendas pro Neo e etc, não é? Eles tratam Neo como se fosse uma divindade. Eles tratam Neo com idolatria. Eles tratam Neo com santificação. Depois, em outra cena, a gente tem lá um discurso do Morpheus. Um discurso inflamadíssimo, né? Tem um monte de gente lá embaixo e tá o Morpheus lá discursando, deixando as pessoas... E esse discurso é todo baseado em profecias, oráculos e escolhidos. Isso só nos mostra que, na verdade, ali de Zion nós temos uma parcela enorme de pessoas, tanto de habitantes quanto de membros do alto governo, etc., que acreditam em misticismos e em profecias. Ou seja, a gente tem ali uma cacetada de pessoas que são representadas, são apresentadas pra gente como sendo as pessoas libertas, as pessoas que se libertaram das mentiras e das simulações, acreditando no místico, acreditando no sobrenatural. Mais uma vez, voltando a entrar no que é irreal, no que constrói simbolismo, no que constrói significados virtuais. E aí você vai me dizer o seguinte, mas Mike, o oráculo no fim das contas acertou tudo. Então o oráculo estava certo. Não era tão irreal, era real. Aí é você caindo no conto da Matrix, né? Fica de boa, você não tá sozinho, você tá ali, você e o resto de Zion. Todo mundo caindo no conto do vigário da Matrix. Porque eu vou lembrar vocês, senhoras e senhores, o oráculo é um programa. É um programa da Matrix. Mesmo como se ela tivesse todas as melhores intenções possíveis, o oráculo é um programa. É uma inteligência artificial. Não é nada divino, não é nada sobrenatural. É um programa. E aí você vai me perguntar, tá, então como é que ela sabe do futuro? Como é que ela sabe tudo que vai acontecer? Uma coisa maravilhosa chamada Machine Learning. Isso não é nenhum conceito mirabolante nem nada, isso é uma coisa que existe hoje, está sendo posta em prática hoje, no nosso dia a dia, e que você passa por isso todo santo dia. Sabe quando você tá lá pensando, preciso trocar de tênis. Você nem disse isso em voz alta, você não comentou isso com ninguém, você não procurou nada sobre tênis em lugar nenhum. Você só pensou, eu preciso trocar de tênis. E de repente, no seu Facebook, no seu Instagram, aparece um anúncio de uma loja de tênis e você fica, magia negra. Machine Learning é uma técnica, é uma prática de que você consegue explicar para uma inteligência artificial que ela vai olhar padrões de hábitos, de costumes, de sociedade, de comportamentos, de padrões demográficos, para traçar comportamentos. E na maioria das vezes, ela está certa. Essa leitura de padrões está correta. Então, eu vou dar um exemplo idiota. Idiota mesmo. Se você é uma pessoa que mora em São Paulo, que tem 31 anos e procurou sobre comprar tratores amarelos no mês de agosto e que no mês de junho você procurou sobre vinhos tintos portugueses, na database da inteligência artificial mostrar que 95% das vezes que ocorreu isso, em 2 semanas a pessoa precisou trocar de tênis, e aí você fez todo esse caminho ali, a máquina, então fulano acho que vai precisar trocar de tênis ali, hein? E ela vai e joga isso pra você. E você, sem saber, você fez todo o padrão. E que é um padrão que muitas pessoas fizeram também. Sabe por quê? Você não é um floquinho de neve. Você é uma pessoa que repete padrões de outras pessoas. Desculpa, é isso. Publicidade só funciona porque todo mundo repete padrões. Marketing só funciona porque todo mundo repete padrões. Os estudos de comportamento de consumidor só funcionam porque a gente repete padrões. É assim que a Oráculo sabe prever o futuro. Mas então voltando, vamos lá. A Oráculo é um programa da Matrix. E aí quando o Neo ele vai encontrar o arquiteto, aí o arquiteto vai e fala,
essa é a 6ª vez que nós vamos destruir Zion. E aí você tem que escolher as próximas pessoas que vão sobreviver e etc, vão construir a próxima Zion e etc, não sei o que. Zion é esperada pela simulação. A Matrix, o sistema, espera que Zion aconteça. Então, o que é tido como a liberdade, a revolução, a resistência, é mais uma simulação. Vamos lá, então. Zion é esperado pelo sistema, é feito pelo sistema, acredita em misticismos e idolatrias e sobrenatural, que é dito pelo próprio Baudrillard, que também são maneiras de atribuir significados virtuais para as coisas. Tem uma cena onde o chanceler conversa com o Neo e ele fala sobre a coexistência de Zion com as máquinas, etc. Zion não tem nada de diferente da Matrix. Zion não é real. Só que Zion tá lá para que você acredite que é real. Então Zion é a oportunidade que o filme dá para que você assista o irreal pelo ponto de vista de alguém que acredita que é real. Então, as pessoas que acham que estão livres dos simulacros apenas entraram em mais uma simulação da realidade. Isso pra mim é genial. Mas então, se a trilogia traz esse embate das pessoas querendo se libertar da simulação para entrar no mundo real, para poder enxergar o que é a realidade e lutar pela sua liberdade, pela sua individualidade, mas se a gente não consegue nem acreditar que o que é tratado como real de fato é, a gente consegue entender os personagens como, por exemplo, o Cypher, que no primeiro filme traiu todo mundo para que ele pudesse voltar para Matrix, pudesse voltar para simulação, pudesse voltar para o simulacro dele. Porque como o próprio agente Smith falou no primeiro filme, havia uma versão da Matrix onde era o mundo perfeito, mas os humanos não conseguiam acreditar nisso. Eles não conseguiam acreditar na perfeição, o que fazia com que eles acordassem com muita frequência. Então eles fizeram essa versão mais problemática para que a gente se sentisse mais confortável dentro dessa simulação. Isso leva a gente para aquele diálogo do Morpheus, que ele explica pro Neo, antes da Mulher de Vermelho passar, que é muito usado hoje, assim, muita gente compartilha em forma de meme para poder falar sobre política, etc. Quando o Morpheus fala que as pessoas são tão dependentes do sistema, elas têm tanto medo de largar das rédeas dele, que elas são capazes de defender e lutar ao lado do próprio sistema contra os indivíduos para impedir que todo mundo acorde, para impedir que ele mesmo acorde. Você já parou pra pensar se você mesmo, agora é sério mesmo, sério, pensa mesmo, porque é fácil responder sim pra essa pergunta, mas você já parou para de verdade pensar se você gostaria de acordar da Matrix? Se você gostaria de enxergar o mundo como ele é de verdade, ou se você prefere estar no que é confortável pra você, no que é naturalizado, no que já é real pra você. Imagina você depois de 20, 30, 40 anos, você descobrir que nada do que você viveu é real, nada do que você enxerga, nada do que você investiu, nada do que você passou é real. Mas eu te pergunto, e se nada é real? Se a gente tá saindo dessa simulação para entrar numa outra simulação, num outro simulacro, como o exemplo que eu dei de Zion, se nada é real, qualquer coisa pode ser real. Então você pode achar que a Matrix é a realidade, porque ela é nada mais do que uma realidade diferente da de Zion. Porque qualquer definição que você tentar bolar nos próximos meses do que é real, eu te faço esse desafio. Tenta definir em palavras o que é real. Eu te dou completa certeza, com 100% de certeza, que qualquer definição que você chegar, você consegue aplicar para coisas que você considera irreal e virtual. Qualquer. Sabe? Ah, porque eu consigo tocar. Ah, porque eu consigo ver. Ah, porque eu nasci aqui, eu sei. Qualquer definição que você tentar descobrir do que é real, você consegue aplicar em coisas virtuais, em coisas que você considera irreais. Então é essa a abertura que Matrix 4 tem perfeitamente para explorar, porque quando o primeiro filme saiu em 1999, a gente estava flertando com toda essa revolução tecnológica cibernética que a gente já passou, toda essa grande revolução do que foi a internet, a gente estava flertando do que poderia vir a ser um mundo se a gente cedesse às inteligências artificiais, às máquinas, às tecnologias, se a gente cedesse, se a gente fizesse elas uma parte simbiótica da nossa vida. O como ela seria, a gente estava flertando com isso ainda. Hoje, em 2019, 2020, a gente não flerta mais, a gente sabe o que é ter inteligências artificiais, robôs, máquinas trabalhando no lugar de seres humanos. A gente já tem isso acontecendo, a gente já tem algoritmos que pensam pra você o seguinte, é isso aqui que você vai gostar. O YouTube, por exemplo, o YouTube olha pra você e fala assim, eu acho que você vai gostar desse vídeo aqui, e você vai, porque ele sabe o que você gosta.
É uma máquina pensando por você. Quando a gente vai ver a Animatrix, por exemplo, quando a gente vai ver principalmente os episódios que contam como toda a guerra entre as máquinas e os humanos aconteceram, são coisas que já não estão tão distantes da gente mais. Não é mais tão futurística, não é mais tão sci-fi. Então o Matrix 4 ele tem toda essa oportunidade de olhar e dessa vez não imaginar, não flertar, e sim criticar. E sim olhar e falar, então, olha só, o mundo hoje é assim. O mundo hoje está assado. Ou então ele tem mais uma chance de, mais uma vez, flertar com o que vai ser mais lá na frente ainda. Eu só espero do fundo do coração que o filme não ceda ao que o terceiro filme cedeu. A pirotecnia, ao malabarismo, às lutas, ao Dragon Ball Z. Eu espero do fundo do coração que o filme volte à raiz do primeiro filme. Que volte a todo esse diálogo, todo esse debate, envelopado, sim, em um filme de ação. Não tem problema. Essa é a grande maravilha, a grande beleza de Matrix. Você tem as duas coisas trabalhadas de uma maneira perfeita. Sacou? A essa altura do campeonato, talvez você já deve ter ficado de saco cheio desse papo. Talvez você tenha pensado em fechar o vídeo alguma vez. Talvez você tenha preferido a inocência do vídeo da Pílula Azul. Talvez você esteja pensando, não, agora que eu vi esse, eu vou lá ver o vídeo da Pílula Azul. Você sabe que se você for lá agora, você só vai estar sendo um covarde que quer ser enganado, anestesiado, não é? Você sabe disso. Mas agora eu vou te mostrar como você acha que você está livre, mas na verdade você é só mais uma peça de um sistema. Eu vou te contar como eu irei te manipular e você vai fazer ainda assim. Do mesmo, eu te contando, você vai fazer. Mesmo que eu te dê a opção de você clicar aqui e ir lá assistir outro vídeo, você não tem de verdade uma escolha. Porque isso tudo é uma provocação para que você, de fato, vá lá e assista o outro vídeo e me dê a audiência que eu preciso de você. Mas se você decidir se rebelar e não assistir o outro vídeo, você está só seguindo o protocolo e o roteiro original da ideia desses 3 vídeos. Que é o fato de você escolher um vídeo e não assistir o outro. Você só está seguindo o protocolo que eu já esperava que você fosse seguir. E aí? Qual escolha falsa você quer fazer?